Olá, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Raquel Gadelha. E hoje eu vim abrir meu coração com vocês. É isso aí. E eu quero compartilhar com vocês 5 das maiores dificuldades que nós tivemos. Dificuldades aí se perpetuaram um pouquinho, demoraram pra gente sanar, mas eu vou confidenciar tudinho a vocês e vou dizer também qual foi as estratégias que nós usamos pra superar essas dificuldades e para driblá-las, entendeu? E eu espero que isso ajude vocês na adaptação de quem tá se planejando a vir para cá, para que vocês venham mais preparados, porque imigrar não é fácil. Seja como eu vim aqui para Portugal, seja ir para Espanha, seja ir para os Estados Unidos, seja ir para qualquer um outro país, há muitas dificuldades, não é, gente? E eu espero que compartilhando com vocês essas minhas dificuldades e as estratégias que nós tomamos para converter essas dificuldades ajude vocês aí de alguma forma, tá bom? E claro, como conseguimos superar cada uma delas. Gente, assim, acho que uma das maiores dificuldades que nós tivemos aqui foi o transporte, sabe, gente? A falta também de carta de condução própria de alguns membros da família, tá? Porque, como vocês... Quem já acompanha o canal, vocês sabem que nós viemos em muitos, nós somos uma família grande aqui em Portugal. Eu vim primeiro com meu esposo, minhas filhas, minha irmã e a minha sogra vieram, e depois veio a minha mãe com meu irmão. Então nós somos muito aqui em Portugal. Então eu tenho muita bagagem aí de experiência para compartilhar com vocês. E eu acho que uma das maiores dificuldades de todos os membros da minha família e até mesmo da maioria dos imigrantes que eu conheço, a maior dificuldade de quem mora principalmente longe das grandes cidades mais centralizadas e tal, é a questão do transporte, gente. A maioria dos concelhos, assim, concelho é a cidade, tá, gente? Que ficam mais afastados do centro e também das freguesias que, assim, não são tão estruturadas, de certa forma, tá, gente? É que o transporte é mais escasso. Aí, o que acontece? Faz-se necessário você ter a sua carta de condução e uma viatura própria, tá? Ah, mas não se desespere. Se você tá aqui e não tem a carta de condução, dá pra resolver, tá? É assim. No meu caso, eu tenho carta de condução e o meu esposo também. Apesar de que fazia muito tempo que eu não dirigia, porque eu tenho a minha filha especial, então no Brasil a gente só tava com um carro. E era o meu esposo que estava sempre com o carro, dirigia, às vezes me levava para consulta e poucas vezes eu pegava no carro, sempre pegava muito o Uber, utilizava muito das aplicações e até nisso eu senti muita diferença quando chegamos aqui, porque na freguesia que eu tava, quase ninguém usa aplicativo, então pegar aplicativo é muito difícil conseguir. E aí, o que acontece? Quando nós chegamos aqui, eu já senti o baque logo no começo. A gente alugamos um carro, e Portugal é pequeno, né, gente? É uma vantagem. Alugamos um carro lá no Porto, e caríssimo, tá? Mas que nos atendeu logo no início. E aí, o que a gente usou esse carro? Nos primeiros dias, a gente ficou um tempo no Porto. Por quê? Porque eu tinha arrendado um imóvel. Aqui em Portugal, eu já arrendei direto do Brasil, tá, gente? Então, eu sei que muita gente tem dificuldade com a questão do imóvel também, mas o nosso caso não entra na minha lista de desafios, porque eu já arrendei do Brasil antes de vir pra cá. Eu contratei um serviço de relocation. Então, se vocês quiserem saber qual foi esse serviço, quiserem indicação, me procurem pelo Instagram, mandem mensagem lá que eu digo pra vocês quem são, tá, gente? São pessoas idôneas e de responsabilidade e resolveram essa situação pra mim. Como eu vinha com uma criança autista, eu precisava chegar aqui e já ter essa habitação. Então, isso não entra como desafio. Eu sei que muita gente vai comentar aqui a questão do arrendamento, pois eu não tive esse problema, tá? E então, o problema mesmo maior pra gente foi a questão da locomoção e da falta de carta de condução própria de alguns membros da família. Olha, quando eu cheguei, eu matriculei logo as meninas na escola. E o que acontece? A minha filha, que ela é especial, ela tinha que ficar numa unidade escolar que tivesse uma sala preparada, porque aqui em algumas unidades, geralmente são as que ficam mais no centro do concelho, tem essas salas que são mais adaptadas para criança como a minha filha. E o que acontece? A gente foi morar numa freguesia
E essa freguesia não tinha escola na freguesia, tinha na freguesia vizinha. E onde foi matriculada a Ayla Fernanda, que é minha filha caçula, e a caçula não tem autismo, tá, gente? Já a Maria Eduarda, que tem autismo, foi matriculada no centro do conselho. E aí, o que acontece? Quando eu cheguei, passou um tempo, a gente conseguiu comprar um carro com o dinheiro que a gente tinha no Brasil. Meu esposo converteu e tudo e comprou um carrinho pra gente de 7 lugares. E ele começou a trabalhar num conselho que não era o conselho que a gente residia. Então, se ele não tivesse o carro, ele não conseguia nem estar indo trabalhar. Então, a minha filha tava a passar pelo processo que ela tá a passar agora, nesse momento que ela mudou de escola, que é o processo de adaptação. Então, como consiste? Eu levava ela de manhã e ela ficava algumas horas e depois eu tinha que ir buscar. E agora a questão é, como que eu ia levar e buscar se eu não tinha carro? Tinha carta de condução e não tinha carro. E como eu falei, a aplicação, é muito difícil conseguir a aplicação. E quando consegue, é caro. E aí, o meu homem me levava com ela e eu ficava fazendo horas ali por perto da escola até a hora de levar ela para a escola. Levava ela para a escola, deixava ela lá na sala e pegava ela por volta das 1 da tarde e tal. Muitas das vezes, pela questão do transporte, eu ficava sentada. Tinha uma parada de ônibus na frente da escola, eu ficava sentada, gente. Nessa parada de ônibus, tipo, das 8 da manhã até 1 da tarde esperando pra pegar ela e trazer ela de volta pra casa. Por quê? Porque senão ia sair muito caro se eu fosse deixar ela, voltasse pra casa, pegasse tivesse que pegar outro Uber e ir buscar ela, sairia caríssimo. E então eu fazia isso, ficava esperando. E quando ela saía, eu pegava o Uber e ia pra casa com ela, às vezes de táxi. Então gastava só uma vez, que de manhã o meu esposo me deixava lá e eu deixava ela na sala, ficava fazendo hora até a hora de vir embora com ela e pagava o Uber. Então eu sentia aí um baque muito por falta de ter mais uma viatura. Se tivesse mais uma viatura, tinha ajudado muito. E então, no começo a gente não quis converter mais dinheiro para comprar uma outra viatura, primeiro porque a gente tinha pouco dinheiro e a nossa prioridade, claro, era a compra da nossa casa, né? E aí a gente ficou só com o carro mesmo. No caso, eu tive que aguentar 2 semanas, que foram as 2 semanas de adaptação, até ela começar a ficar o tempo normal. Então, quando ela começou a ficar no horário normal, que era das 8 às 17 horas, a van da Santa Casa, porque ela tem direito ao transporte, tá, gente? Como ela é uma criança com necessidades especiais, o conselho disponibiliza o transporte para pegar ela em casa e para trazer ela em casa também. Então, ela começou a ir e vir com a van da Santa Casa. Foi o que resolveu que resolveu de primeira. E a Ayla Fernanda, mais um outro detalhe, como eu disse, a Ayla Fernanda estudava na freguesia vizinha. E o que acontecia? Na hora de ir pra escola, tem a Betel, que fica perto de casa. E a Betel, ela tem, apesar de eu não conseguir a TL pra ela ficar na Betel, eu não consegui, gente. Ela foi pra lista de espera, ela e o meu sobrinho. E no tempo em que a gente morou nessa freguesia, a gente passou acho que uns 2 anos, foi 2 anos na lista de espera e a menina não conseguiu vaga. Nós conseguimos vaga quando mudamos para outra freguesia, conseguimos na outra freguesia. Ou seja, não conseguimos vaga e o que acontecia? Ela, como precisava do transporte, fui à Câmara e eles autorizaram que ela fosse com a Betel. Então ela tinha um transporte assegurado para ir para a escola. Só que esse transporte levava de manhã e à tarde, esse transporte levava de manhã e à tarde ele só vinha às 17 horas. E como ela entrou no pré-escolar, ela não tinha as AEC, que é uma extensão, tá, gente, do horário, que a aula termina 3h30 e as extensões faziam ela ficar até às 17 horas. Só que como ela não tinha essa extensão e o transporte só voltava às 17 horas, tinha que pegar ela às 3h30. E aí o que acontecia? Eu ia com a minha filha, voltava de transporte, né, gente? A gente contando assim, meio que... Eu espero que vocês estejam entendendo quando esteja bagunçando tudo. Foi um momento meio complicado pra mim, sabe, gente? Eu lembrando agora, eu penso que, nossa, eu passei por tanta coisa e na hora eu tava tão assim que eu não percebi, foi nada, eu só queria que as coisas andassem, sabe? E aí o que acontece? Vinha pra casa com a Maria Eduarda de Uber, ficava em casa um pouquinho, almoçava, comia alguma coisa, já deixava a Duda em casa,
corria pra buscar a Ayla. Eu ia a pé pra escola pra pegar a Ayla e o caminho era um pouco longe lá. Eu acho que uns 4 quilômetros, 4 quilômetros, por aí, gente. Eu acho que um pouco mais de 4 quilômetros, que era da escola dela pra casa onde a gente morava. Eu ia a pé, pegava ela e voltava a pé com ela, certo? Eu vou pesquisar, depois eu boto aqui pra vocês verem a quantidade de quilômetros que era. E eu ia pegar ela a pé e voltava com ela a pé. E, poxa, era meio difícil. Mas no momento a gente só tinha um carro. Nós tínhamos um carro. E 1, 2, 3, 4 adultos, porque tinha minha sogra, eu, o Fabrício e a minha irmã. Só que a minha sogra não estava a trabalhar, que ela ficava em casa para ajudar com a Maria quando a Maria chegava da escola. Então trabalhávamos eu, o Fabrício e a Kessia. E um único transporte, que era o carro. Começou a ficar muito confuso. Aí o que aconteceu? Deixa eu dizer pra vocês. Tinha uma fábrica, tem a fábrica que era perto de onde a gente morava antes, que por um acaso é a mesma fábrica que eu trabalho agora, tá? E a gente foi lá fazer uma ficha, que aqui chama fazer ficha. Você vai na empresa, preenche a ficha e deixa o currículo. E a gente preencheu a ficha, deixou o currículo, tá? Lá. E com a esperança de que chamassem a gente, porque, tipo, a gente morava no fim quase no fim da rua. E a fábrica era quase no início, assim. Ou seja, tipo, não dava... Desculpa, gente. Não dava 1 quilômetro da fábrica pra casa, então dava pra ir a pé. E a nossa esperança era, ai meu Deus, que chamem a gente nessa fábrica. Porque ia bem mais perto de casa, dá pra se resolver muita coisa. E a gente vai ter mais tempo também pra tentar agilizar a questão das meninas. A Duda até então já tinha sido resolvido, porque a Santa Casa ia buscar e ia levar em casa, graças a Deus. E ficou só a questão da água. E aí, chamaram a gente nessa fábrica. Olha como Deus é bom, que sorte chamaram a gente nessa fábrica, que é a fábrica que a gente tá até hoje, tá, gente? Já faz um bom tempo. Desde que a gente chegou em Portugal, a gente tá nessa fábrica. E aí começamos a trabalhar na fábrica, com o meu primeiro salário, é claro. Comprei pra mim um veículo. Comprei um carro, não, comprei uma bicicleta. Comprei uma bicicleta, né, já pra ajudar a levar, pra buscar ela na escola. Aí comprei uma bicicleta mandei instalar tipo um coisa assim atrás e no pé da bicicleta assim mandei instalar um ferro assim pra quando ela sentasse na cadeirinha. Coloquei instalado na bicicleta uma cadeirinha pra ela ficar sentadinha na bicicleta quando fosse buscar ela, pra ela vir sentadinha, e mandar um suporte pra colocar o pé dela embaixo também. E aí, se fosse preciso, né? Porque a cadeirinha, no fim a cadeirinha já veio com suporte do pé, mas no começo que a gente começou a levar ela não tinha cadeirinha, tá, gente? Que o dinheiro não tinha dado, só deu pra comprar a bicicleta. Só deu pra comprar a bicicleta, e eu instalei um pedalzinho pra ela pisar, e ela vinha com a minha irmã, segurando a minha irmã, e botava um negocinho assim pra ela sentar no assento, no bagageiro. No começo foi assim, foi o que a gente resolveu com a Ayla Fernanda. O transporte da Ayla Fernanda foi assim. E do trabalho resolvido foi que eu ia a pé, e às vezes meu esposo também, a gente ficava intercalando o carro. Quando começava a chover, um ia de carro, outro não, porque quando a gente começou na fábrica, era rotativo, cada um fazia um turno. Eu fazia um turno e ele outro turno, pra que sempre um tivesse em casa, por conta dessa minha filha que é especial, tá? É isso. E aí também, próximo de casa tinha uma pastelaria. A minha irmã começou a trabalhar nessa pastelaria porque ela conseguia ir e vir a pé. No começo foi assim, todo mundo procurando coisa próximo de casa para conseguir trabalhar. E aí que faz-se necessário você conseguir um transporte, ter carta de condução, porque na maioria das vezes os trabalhos que tu consegue perto de casa não são bons, são coisas pequenas, que é para fazer horas e etc. Nem todo mundo tem a sorte de ter uma fábrica perto de casa, né, gente? Porque no caso nós tivemos essa sorte. Então, foi um momento muito difícil, olha, essa questão da carta de condução. E aí a minha irmã começou nessa pastelaria, mas ela recebia tão pouquinho e era difícil para pagarem ela, sabe? Aí ela começou a entregar currículo. Então chamaram ela numa fábrica que era mais no centro da cidade. Aí veio a questão, não tinha carta de condução, porque ela não tirou a carta antes de sair do Brasil. Então, o maior conselho que eu dou, gente, quem for maior de 18 anos, tivesse programando para emigrar, principalmente para Portugal,
tira a carta de condução antes. Venha com a sua carta de condução, porque pelo menos aqui, em pessoal que eu conheço, das minhas amizades que trabalham em Coimbra e Aveiro, principalmente nos concelhos mais distantes, que é onde o arrendamento é mais em conta, gente, passa muito perrengue. Quem não tem carta de condução passa muito perrengue. A forma que a minha irmã teve para resolver, porque ela não tinha carta de condução e não tinha chegado o documento ainda, o título de residência dela, passou 2 anos para chegar. Mais de 2 anos, na verdade, quase 3 anos para ela receber o título dela de residência. Para sanar esse desafio, o que ela fez? Comprou uma motinha elétrica. Resolveu. Mas aqui tem um período de chuva que a menina chegava toda molhada em casa e às vezes chegava toda molhada no trabalho. Então ela deixava sempre uma muda de roupa, uma sapatilha no trabalho, porque quando ela chegava toda molhada, toda ensopada, ela se trocava lá. E sem falar que a questão que as motos são tudo, essas bicicletas são tudo elétricas, então tem que tomar muito cuidado para não deixar ela descarregar e não ter cargo suficiente para ti ir vir do trabalho. E no inverno, então, tinha vez que ela chegava, parecia que ela tava congelada, que ela tinha uma dificuldade para sair de cima da motinha. E até agora ela tá usando a moto, gente, porque, como eu falei, demorou muito pra carta dela chegar, chegou há pouco tempo. E agora ela tá juntando dinheiro pra tirar a carta de condução e também pra dar entrada num carrinhozinho pra ela. E foi isso. E outra coisa foi que no ano passado, depois que a gente já foi resolvendo a situação, foi melhorando mais, todo mundo já tava trabalhando, eu consegui comprar um carrinho. Ai, graças a Deus. Eu comprei um carrinho pra mim. E começou a melhorar, porque agora tem o meu esposo dirige, eu também tenho um carrinho. E a questão da condução, como eu falo pra vocês, foi pra mim, com certeza, em primeiro lugar, isso é o transporte e a falta de carta é um desafio grande. Logo depois chegou minha mãe em Portugal e meu irmão. Outro desafio. Meu irmão não tinha carta de condução. E apesar de eu ter passado por esse desafio, quando eles chegaram, eu já tava 1 ano e pouco em Portugal. Só que, tipo, eu tava tão focada em tanta coisa ao mesmo tempo, com a questão da escola das meninas, o trabalho e tudo, que não me veio na cabeça de dizer pra ela: mãe, fica atenção à carta de condução, não venha com a carta caducada, se tiver que renovar, espera o período de renovar e vem. E diz pro meu irmão tirar a carta dele de condução. Gente, não me veio na cabeça isso. Aí o que aconteceu? Ele veio sem carta de condução. E a minha irmã já, gente, desculpa. E a minha mãe veio com a carta próxima a vencer. E aqui a gente sabe que a Aima, putz grila, mano. É um parto pra esperar. É um parto nada. Quem dera que fosse um parto, seria rápido, né, gente? Porque a minha mãe até agora, olha o tempo que tá aqui, os anos, ainda não recebeu o título dela de residência. E o que aconteceu? Como a carta dela estava perto de caducar, de vencer, antes dela vir do Brasil, ela veio pra cá, passou alguns meses e a carta venceu. E agora ela tá com a carta dela vencida. E o carro dela tá ali na frente. Eu que dirijo às vezes o carro dela, às vezes o meu, às vezes o carro dela, às vezes o meu, porque quando ela veio do Brasil, ela juntou um dinheirinho, porque isso eu contei, tá? Que precisava ter um transporte. Então ela juntou um dinheirinho e comprou esse carro pra ela. Comprou o carro, mas agora não tá podendo dirigir porque a carta venceu. Então eu levo pro trabalho, busco do trabalho, levo pro trabalho, busco do trabalho. Ou eu e meu esposo, a gente faz esse revezamento. Até já mandou renovar a carta dela, mas até ela pegar a carta no Brasil pra poder ela dirigir de novo. Então isso comentem aí, tá, gente? Quem tá aqui já passou por isso, sabe a dificuldade que é a questão do transporte aqui, tá? E a gente sabe que dá pra driblar, por isso que eu tô a falar, dá pra driblar. Então traga um dinheirinho, nem que seja pra comprar uma bicicleta, tá? No começo, pra você ir procurar emprego, porque precisa. Principalmente quem vai ficar em lugares mais afastados, assim, dos centros. Ah, tem que comprar uma bicicletinha elétrica ou uma bicicleta mesmo. Eu comecei com uma bicicleta e haja pedalar. Comprei uma bicicleta e andava 5, 6, 7 quilômetros. Logo no começo, quando eu mudei de freguesia, eu saí de uma freguesia, fui pra outra freguesia. Eu ia de bicicleta, pedalando do trabalho pra minha casa, de boa. E foi assim que a gente foi, né? Foi assim que a gente foi superando os desafios. O meu irmão tá na mesma situação que a minha irmã, de moto elétrica. Só que ele já tá tirando a habilitação dele já, e ele já tá guardando dinheiro pra comprar também o carro. O título dele chegou e ele já tá resolvendo isso.
Enfim, é isso. Eu quis gastar mais tempo falando desse primeiro desafio, porque ele foi o mais difícil, tá, gente? Então venham preparado. Se possível, tira sua carta de habilitação no Brasil. Venha com um dinheirinhozinho. Olha, gente, com mil euros, cerca de 6 mil reais no Brasil, 6 mil e pouco, você consegue comprar um carrinho. Ah, mas compra uma motinha elétrica. Então pronto, ou uma motinha, ou uma bicicleta para você de play quando chegar. Mas venha sabendo que ter carta de condução é muito importante. Faça de tudo para tirar no Brasil, porque aqui tu consegue dirigir com a tua carta de condução até ela caducar. Mas depois que tu tira o teu título de residência, tu tem um prazo de 2 anos para fazer a troca dessa carta do Brasil para a carta portuguesa, tá bom? Então, venham preparado. O segundo desafio, com certeza, foi a questão da documentação. Foi esperar, porque tem algumas coisas que a gente precisa da documentação, né, gente? Para muita coisa, principalmente para ir no Brasil. No meu caso, meu maior problema foi esse. Porque nos mais, eu trabalho normal, faço tudo que eu preciso, a menina tem direito à escola, mas é para ir, porque eu queria ir no Brasil e também para garantir o médico de família, para tu garantir. Gente, as coisas mudam muito, tá? Quando eu cheguei, com a manifestação de interesse, tu tinha direito a ter o médico de família. E quando a mamãe chegou, ela também tinha manifestação de interesse, de interesse, mas ela já não tinha mais o direito a ter o médico de família. E aí fez-se necessário o PB4. Então, mais uma dica, faça um PB4, você consegue fazer pelo portal do org, só colocar lá PB4, dá entrada no PB4, às vezes sai na hora ali, tu dá entrada e é um direito que tu tem de ter uma saúde garantida. Não é igual como o dos portugueses, que os direitos que os portugueses têm, também não é igual como quando tu tem o título de residência, que tu tem mais direitos, tipo médico de família e etc, mas isso é assunto para outro vídeo. Enfim, a questão da documentação atrapalha bastante, é um desafio grande, porque, demora muito para receber. Eu passei mais de 2 anos para receber meu título de residência, e o que acontece no segundo ano que a gente estava aqui, eu precisava desse título porque eu queria ir no Brasil e a minha família queria ir no Brasil porque a minha avó chegou a falecer quando nós estávamos aqui. Foi um dos momentos mais difíceis também aqui em Portugal. Foi quando ela faleceu e a gente não pôde ir no Brasil porque não tinha o título de residência e foi tudo tão rápido. Ela ficou doente num dia e no outro ela já ficou muito mal. Foi no final de semana, então como que tinha consegui falar com o CEF para pedir uma autorização para ir? Não conseguia, então. E também a nossa família nos deu o conselho de, olha, gente, para vocês, já que tá tão difícil, até vocês conseguirem essa documentação, não vale a pena, não vem, então fica aí. E a gente teve que assistir todo o velório, o enterro pela tela do telefone. A gente assistiu por videochamada. Foi um momento difícil que aconteceu, claro, pela demora da documentação da AIMA, que demorou muito para sair. Mesmo a gente trabalhando e descontando desde que a gente chegou aqui, demorou muito para sair. É tanto que a minha mãe tá a trabalhar, agora ela tá no trabalho, tá sempre a trabalhar, sempre, desde que ela chegou aqui, ela tá sempre a trabalhar. E o título dela não saiu, gente. Até agora, tá esperando. É isso. Foi muito difícil a questão da documentação para muita coisa, principalmente porque, por exemplo, a minha mãe tem mais dificuldade. Como eu disse para vocês, ela não conseguiu médico de família. E graças a Deus a minha sogra conseguiu e a minha filha também, porque elas precisam de atendimento especial. Porque a minha sogra, porque tem alguns problemas de saúde, e a Duda também tem. Ela tem o autismo, tem epilepsia, etc. E a minha mãe, ela tem ansiedade, tem depressão e a falta do médico de família atrapalha um pouquinho. E a falta do documento faz com que ela não consiga ter um médico de família. Mas a gente consegue, como eu disse, trazer o desafio para vocês, trazer a solução também do desafio. A solução. Quem não consegue um médico de família por conta da falta de documentação do título de residência, né? Por falta dessa documentação, a maioria dessas clínicas que ficam no concelho, bem no centro do concelho, que são a USF, elas têm consultas abertas aos finais de semana e alguns dias específicos. Então, a minha mãe, quando ela precisa do remédio dela de ansiedade, ela toma algumas medicações, a gente vai na consulta aberta,
vai bem cedo, tipo no sábado ou bem cedo no domingo e fica lá na fila pra conseguir uma consulta aberta. É isso. Mas aí também dificulta, tipo, o médico não consegue passar muitos exames pra ela fazer, porque só se for pago, porque não tem o documento, etc. Então venha preparado pra isso, tá, gente? Que demora. Enquanto tu não consegue se resolver na AIMA, tu não consegue ter algumas coisas que, tipo, poder ir e vir, né? E etc. Com o título de residência e também alguns empregos eles pedem. Na verdade, agora quase a maioria tá a pedir o título de residência, esse documento pro emprego. Também para tirar a carta de habilitação, financiar imóvel, financiar veículo, tudo isso, a documentação, se não tiver, atrapalha muito. Acho que o terceiro desafio é para quem, assim como eu, tá, gente? Esse terceiro desafio é muito, muito, muito específico, porque não são todos os imigrantes que sentem, né? No caso, eu senti muito porque a minha família é muito grande. Eu sou muito apegada à minha família, muito apegada aos meus amigos. Então, quando eu cheguei aqui, eu senti muita saudade dos meus amigos e da minha família, porque eu tava sempre a fazer aniversário das meninas e convidar todo mundo. E sempre quando tinha aniversário na família, a gente se reunia pra estar ali convivendo. E eu senti muito a saudade do pessoal. E principalmente ficou mais intensificado no segundo ano, quando a minha avó faleceu, né? Que tava a família toda lá reunida. As minhas tias que moravam em as minhas tias que moravam em outras cidades foram pro enterro, pro velório, e a gente não pôde ir. Então, foi um momento mais complicado. E a gente tem sempre saudade, né? Da família, dos amigos, em determinados momentos, seja quando um parente noivo, seja quando há falecimento, e teve alguns falecimentos na família, quando a gente veio pra cá. O quarto desafio também muito importante, gente, foi a adaptação ao clima, porque eu vim de uma cidade onde é extremamente quente, que eu sou de Manaus, do estado do Amazonas, tá, gente? E a adaptação, principalmente das crianças, ao clima. Quando nós chegamos aqui, as meninas, elas pegaram muito resfriado. Então, se preparar antes, principalmente quem tiver criança, tomar vitamina C, já trazer consigo alguns remédios que dá pra trazer, tá, gente? Minha boca feriu muito, eu peguei uma tosse. Gente, eu tossia tanto, tanto, tanto. Uma febre, nós ficamos bem ruim, sabe? A família inteira adoeceu quando chegou aqui por conta da mudança do clima. Principalmente porque nós somos um estado do norte do país que é sempre quente. Então, não é acostumado com frio, a gente pegou um baque. E olha que nós chegamos em março. E quando nós chegamos aqui em março, a impressão que teve é que tava tão frio, tão frio, tão frio. E agora, chega em março, a gente já não sente assim tão frio. Vai acostumando, mas quando o corpo não é acostumado, é uma dificuldade, hein? A adaptação é muito complicado. A questão da comida também, sabe? A comida, o sabor é diferente, as coisas são diferentes, até o gosto. Gente, o gosto da água é diferente, tudo diferente. Então você tem que vir preparado que você não tá vindo para uma extensão do Brasil. Portugal não é uma extensão do Brasil. Brasil é Brasil, Portugal é Portugal, é outro país. E você tem que vir com a mente aberta para facilitar a sua adaptação, porque senão você vai sofrer muito, principalmente se você chegar aqui e querer estar buscando coisas do Brasil. Gente, tenta se adaptar aí à alimentação, à cultura, que as coisas fluem melhor, tá? As crianças sofreram muito na escola. As meninas, gente, se vocês entrarem no meu Facebook e verem as fotos antigas das meninas quando chegaram aqui, elas emagreceram muito. Todos nós emagrecemos um pouco pela questão da adaptação da comida, tá, gente? Que a gente acha diferente, né? E, gente, primeiramente, não tô dizendo que a comida é ruim, tá? Não tô a comparar que a comida do Brasil é melhor que a de Portugal, não é isso. É adaptação. É a mesma coisa que acontece quando um português vai daqui pro Brasil, sente o choque da diferença de comida, porque é muito mais tempero, eles devem achar estranho, né? E a mesma coisa a gente acha aqui, que é estranho, porque parece ser menos sabor, porque a gente consome lá muito sódio, muito açúcar, né? As coisas têm um gosto mais forte, enfim. Até a água eu senti o gosto diferente. E as meninas sentiram muito, porque criança sempre, né?
na alimentação na escola sentiram muito. E a Duda mais ainda, porque a Duda é muito chata pra comer. E nesse tempo ela era muito chata pra comer, porque agora a bichinha come até os pratos, se deixar. Mas assim, ela é muito acostumada com rotina, então ela gosta muito de ter sempre aquela coisa, sempre igual. E a comida aqui é diferente, não é os mesmos peixes que ela costumava comer lá, a carne tem um sabor diferente, a sopa, tudo. Então ela sofreu um pouquinho, a adaptação é bem complicada. Então tem que vir preparado já para isso, tá? Já vai pesquisando qual é o tipo de comida aqui, qual é a comida que é oferecida na escola, para já tentar ir... Como é que eu posso dizer? Para já tentar ir colocando aí e inserindo na alimentação da criança, que é para ela não chegar aqui, pum, pegar esse baque, né? Ai, gente, a quinta dificuldade... Ah, mas isso você vai sentir sempre. É o trabalho. Não é o trabalho em si, é a forma de trabalho que é diferente aqui em Portugal. No Brasil tem a questão dos turnos, só que são turnos fixos. E aqui tem muito essa questão de turno rotativo. Então, gente, lembrando que eu compartilho com vocês a minha experiência, tá? Pela fé. Por favor, não venha aqui me massacrar, não. Vem querer aqui me lixar, não, tá, gente? Aí, uma mosca perturbando. Ai, a sexta, essas moscas. Putz, grilo. Enfim, a forma de trabalho é complicado, gente, porque é diferente. Então, já venha com a mente aberta, porque senão você vai se frustrar, você vai ficar chateado, você vai ficar assim, olha, decepcionado se você não vir com a mente aberta para a questão do trabalho aqui em Portugal. Ai, mas no Brasil não trabalha. Brasil trabalha-se muito, porque eu também já trabalhei muito em fábrica no Brasil e eu trabalho em fábrica agora em Portugal. E nas fábricas, que eu acho, pra mim, já são um ambiente um pouquinho mais parecido com o Brasil, eu já sinto tanta diferença, imagine nos restantes, que a gente tem experiência aqui da família, tipo hotelaria, atendimento, tudo, supermercado e etc. É complicado, tá, gente? Primeiro, a questão dos turnos, que são sempre rotativos. A maioria dos lugares são turno rotativo, então, tipo, hoje tu tá de manhã, na outra semana tarde, na outra semana à noite, faz muito isso. E no Brasil, geralmente, os turnos são mais fixos. A questão de tu não ter exatamente como é que pode dizer, um posto de trabalho definido, uma carreira definida. Ou seja, tipo, se tu trabalha num hotel, hoje tu pode estar a ser camareira, a limpar, ao mesmo tempo podem te mandar ir limpar os banheiros, pode ir atender mesa, pode estar na recepção, pode fazer o jardim, ou seja, não tem essa de desvio de função. No Brasil tem um desvio de função. Exemplo, aqui quem trabalha no supermercado organiza estoque, atende no caixa, pode ir pro açougue, pode estar a limpar o supermercado, ou seja, tu pode fazer tudo ao mesmo tempo, entendeu? E no Brasil isso é caracterizado como... Para nós lá no Brasil, isso é caracterizado como desvio de função e isso não pode. Aqui pode. Outra coisa que é muito chato, mas acontece, tá? Não comigo, porque se um dia acontecer... enfim, mas já presenciei algumas coisas. Aqui tem os líderes, eles têm muito esse costume de vir gritar nos funcionários. Que no Brasil isso é caracterizado como assédio moral e a gente tem no Brasil, assim, olha, desculpa aí, quem é português e vem aqui, podem comentar à vontade, mas porque vocês não trabalharam lá, então quem trabalhou já lá pode comentar aí como é, que vocês sabem como é. Tem certas coisas que a gente não aceita, então aqui praticamente não há assédio moral, você vê cada coisa no ambiente de trabalho que você fica, não, gente, você fica perplexo. Uma coisa também que não dão valor à carreira, a carreira profissional, a tua carreira ali, os teus anos de experiência. Por que tu tá dizendo isso, Raquel? Porque eu já trabalhei muito em fábrica, eu vou dar como experiência minha, tá? E como experiência de modo geral. Trabalhei já em fábrica e trabalhei também no instituto, que era, enfim. E conforme o ano vai passando, você vai, como eu vou dizer, você vai subindo um pouquinho ali. Mas se você é um auxiliar de produção, você vai sendo avaliado e vai subindo ali de profissão, vira um operador,
depois de uns anos, operador A, depois de uns anos, operador B, depois de uns anos, operador C. Tem quem fique ali estagnado um tempo, tem, mas não, tipo, não tem quem, tipo, começa como auxiliar e depois de 30 anos tá como auxiliar. E aqui sim, aqui é muito normal. É normal, eu entro numa empresa hoje e tem ali o meu colega do lado, que ele já tá há 50 anos na empresa, mas eu vou receber a mesma coisa que ele, entendeu? Ele tá super frustrado, vai vir descontar aqui em mim, porque ele já sabe tudo, que ele é quase dono da empresa, porque ele tá quase 50 anos na empresa recebendo a mesma coisa. Então, venha preparado para isso. Os salários não são altos, tá? O poder de compra é maior. Aqui em Portugal, os salários não são altos. Enfim, venha preparado. Também venha preparado para fazer muita amizade na empresa, porque eu fiz muitas amizades, assim, que eu pretendo carregar pro resto da vida. Fiz muita amizade no meu trabalho aqui em Portugal. E você acaba... O salário é baixo, mas aí você cria amizade, você vira ali uma família, né? Não vê? Meu irmão trabalha... A gente mora num distrito, porque a gente se mudou, que eu consegui comprar uma casa. Tem um vídeo da casa aí no canal, vê lá. A gente conseguiu comprar uma casa. A gente se mudou e meu irmão tem um quarto fora, assim, um anexo na casa. E, tipo, a gente mora em Mira, que é distrito de Coimbra. E ele trabalha em Ilhavo, que é distrito de Aveiro. Gente, e ele vai de motinha. Ele teve que trocar a motinha por uma moto que aguenta, que faz até 100 quilômetros. Então, tipo, gente, ele tem que carregar pra ir, carregar pra voltar pra casa. Mas ele vai na moto e ele não quer trocar de emprego de jeito nenhum, porque ele já fez tanta amizade lá e ele gostou, já virou família. Enfim, é isso. Bom, comentem aí o que vocês acharam dos desafios. Comentem também qual foi os maiores desafios de vocês. Comenta se vocês concordam ou não comigo, tá bom? E é isso. Beijinhos de luz. Espero que eu tenha ajudado aí de alguma forma. E até o próximo vídeo. Bye, bye!